Boa noite novamente a todos vocês. E eu gostaria de reenfatizar esse agradecimento ao Adilson, Mariana, a todo o pessoal aqui do LAB, do CDMF, ao Fiscar, né, o vice-reitor, Walter, e a todos vocês que estão aqui presentes. O Adilson se referia, eu tive aqui há 3 anos atrás, na reunião da SPPC, e gostaria de, novamente, em nome da SPPC, agradecer à universidade, ao Adilson, a todos vocês que proporcionaram uma grande reunião anual, que eu acho que foi marcante na história da SPPC, que hoje está fazendo, esse ano está fazendo 70 anos, né? Então, vou comentar isso rapidamente, porque eu acho que é importante a gente registrar essa coisa. A SPPC, assim como as universidades brasileiras, fazem parte da história da ciência brasileira. Eu acho que esses momentos é importante a gente refletir. Bem, eu vou aqui, talvez, fazer uma colocação um pouco mais geral. Quer dizer, eu venho da área também, atuei muito tempo e continuo atuando na área da comunicação pública da ciência, mas eu gostaria de colocar dentro de um quadro que a gente está vivendo também de crise da ciência brasileira, talvez porque no ano passado, eu na presidência da SPPC, nós tivemos todo o tempo envolvido nisso, no Congresso Nacional, nas discussões com as entidades, que eu vou me referir aqui, e, portanto, a gente está vivendo um momento de crise, de dificuldades grandes, não só num aspecto mais geral na sociedade, mas, em particular, na ciência brasileira. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas dessas inquietações, dos desafios que a gente tem aqui, e a comunicação pública da ciência é certamente um desafio dentro desse quadro, né? Porque também, se a gente não tiver uma ciência brasileira funcionando, se expandindo, a gente vai divulgar o quê? Né? Então, a gente tem que estar preocupado com isso, e nesses momentos, às vezes, a comunidade científica se lembra, né? Às vezes nós mesmos nos lembramos que tem uma sociedade lá fora, né? Quando a gente vive em crise. Às vezes, quando a gente está nas épocas de bonança, a gente lembra pouco disso. Mas é importante, esses momentos, a gente refletir sobre como nós estamos, as nossas entidades, as nossas instituições de pesquisa, as nossas universidades, estão fazendo o seu trabalho de compartilhar o seu conhecimento com a sociedade, né? Como foi dito aqui, é o Fundo Geral que financia todo o trabalho das universidades brasileiras, em particular as grandes universidades públicas brasileiras. Eu lembro até, aqui temos vários físicos aqui, né? Eu lembro que o Einstein, né, em 1924, em torno disso, quando a Alemanha passava também por um momento difícil depois da Primeira Guerra Mundial, estava num processo de redemocratização da sociedade alemã, que infelizmente lá descambou gravemente para o fascismo e para o nazismo, né? Mas naquele momento o Einstein dizia, num artigo de divulgação, e era o símbolo do cientista mais isolado, mais teórico, né? Mais distante talvez do cotidiano das pessoas, fazendo teoria da relatividade geral, e o Einstein diz: a ciência é um órgão essencial do corpo da humanidade e produz uma substância que é essencial para a sociedade funcionar. Mas a ciência só tem o direito de existir socialmente se ela compartilhar isso com a sociedade. Quando ele fala em compartilhar, ele fala no sentido mais amplo, de compartilhar as aplicações e os usos, né, que estão presentes aqui no nosso cotidiano todo o tempo, né, e que a Adilson se mencionava aqui, o Faraday, né, um bichinho desse aqui que mudou o mundo, né, que tem a concentração de ciência que tem aqui dentro, né, de 2 séculos de eletromagnetismo, de física quântica, de engenharia, de química, né, que está condensado aqui de percepção de como fazer um programa, como apresentar esse resultado para as pessoas no mundo inteiro. Então, esse impacto da ciência é um ponto fundamental do nosso trabalho, mas é também fundamental a gente compartilhar culturalmente o que a ciência é, né? É fundamental que as pessoas tenham uma percepção do que é a ciência, até para valorizar a evidência científica, né, que é uma coisa importante. E, infelizmente, no Brasil, um dos pontos que eu vou mencionar aqui, nós temos um problema muito sério, que é a educação nas escolas. A nossa deixa muito a desejar em vários aspectos. E também a divulgação científica no seu sentido mais amplo, que a gente já tem uma história no Brasil, mas uma história relativamente frágil, né? Nos últimos anos se ampliou isso, as universidades se dedicaram mais a isso. O Fiscar é um exemplo, né? Tem o LAB e outras iniciativas importantes, mas a gente está longe de conseguir fazer uma divulgação científica mais ampla no país, como os indicadores das pesquisas aí mostram. Eu vou mencionar, portanto, alguns desses pontos que eu chamo de desafios. Eu coloquei ali 6 desafios e um cubo equilibrado com suas 6 faces. Falar um pouco da educação, dos recursos, da inovação, e vou dedicar um pouco mais à comunicação pública da ciência, que é o nosso ponto central, mas não deixar de também levantar alguns pontos que, em particular, a SPPC esse ano, estamos muito empenhados nisso. Eu vou mencionar também alguns debates que eu gostaria que vocês se integrassem também nesse processo. Bem, portanto, vocês vejam o nosso símbolo aí desse ano, né, dos 70 anos, ciência e educação ontem, hoje e amanhã. Então, essa conexão também, que eu acho que é muito importante na ciência, porque a ciência depende da continuidade,
né? A educação também é um processo que no Brasil às vezes essa percepção não é clara. O CEPIDS é um raro exemplo de perceber que você precisa de financiamento a longo prazo, né? Os CEPIDS, inclusive, influenciaram os INCTs, né? Os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia de escala nacional, que foram criados em 2008. Então, estamos com problema, né, por causa de recursos, uma série de problemas, mas também tem são obrigatórios todos esses programas terem uma parte toda dedicada à comunicação da ciência. E o fato de vocês, inclusive, discutirem isso aqui, aprofundarem isso, e o CEPIDS tem mais expertise nisso do que os INCTs. Eu acho que o resultado da discussão de vocês vai ser muito importante. E, aliás, eu gostaria de solicitar que vocês nos passassem tanto para a SBPC divulgar isso, e a gente discutir isso amplamente, mas também para a gente levar para o CNPq, para os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são hoje da ordem de 100, né? Para que eles possam também, como eles têm a obrigação de também fazer comunicação da ciência, se espelhar naquilo que vocês estão fazendo, né? E aí, nesse movimento conjunto coletivo, a gente aprimorar essa tarefa importante da comunicação da ciência. Bem, eu vou colocar alguns dados aqui muito rapidamente, mas que eu acho que vocês todos já conhecem, mas como tem alguns jovens aqui, estudantes, eu acho que é importante a gente recordar um pouco no tempo, né? A ciência brasileira cresceu muito nas 2 últimas décadas, né? Aí tem os dados últimos da CAPES, que estão ali embaixo, da formação de doutores, da formação de mestres, que nós estamos formando hoje da ordem de 60 mil mestres ano, levando em conta aí o mestrado profissional, que surgiu mais recentemente, e da ordem de 20 mil doutores. A publicação dos artigos, o Brasil passou a ter uma publicação mais significativa de artigos em revistas indexadas, mas ainda longe do potencial que nós temos. E essa formação também tem que ser levada em conta, que às vezes ela é meio distorcida no país. Nós temos uma formação relativamente pouco de doutores nas áreas de ciências exatas, engenharias, né? Porque a gente tem um contingente, uma proporção muito maior, frequentemente, de doutores em outras áreas, de administração, de comunicação, de direito, que são importantes, mas que significa que nós não estamos valorizando adequadamente algumas áreas fundamentais para o desenvolvimento científico. E outro problema que nós vivenciamos hoje é que muitos desses doutores, infelizmente, estão com dificuldade de emprego, né? Então, essa é uma questão que a gente está vivenciando nas universidades, várias delas, em função de um quadro que nós estamos vivendo nesse momento. Mas isso é uma coisa importante. Isso está correlacionado, esse crescimento da ciência brasileira em vários indicadores, está correlacionado com o fato também da comunicação pública da ciência no Brasil ter crescido, né? A gente aumentou as pesquisas que fizemos aí de enquetes nacionais em 2005, 2010, 2015, permitiram perceber que a gente cresceu em número de espaços de ciência, a gente teve a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que se expandiu, teve as feiras de ciência que se expandiram, teve Olimpíadas de física, de química, de matemática, que cresceram. Então, houve um movimento de crescimento. Isso se traduziu, por exemplo, no CNPq, né, Adilson? O fato de ter lá um comitê, Leila está aqui, né, um comitê de assessor, um CA, voltado para a divulgação científica, e também a gente tem no currículo Lattes toda uma aba hoje, que aliás foi introduzida lá com discussões com o professor Glaucio Oliva, quando ele era presidente, que permitiu que o currículo Lattes do CNPq tenha hoje uma aba que você pode colocar as suas atividades de divulgação, de popularização da ciência, de educação científica. Muitas vezes, às vezes, isso não é considerado, às vezes em alguns departamentos, em algumas instituições, mas é uma maneira da agência de fomento maior do país valorizar essa iniciativa da comunicação da ciência. Então, isso houve certamente vários avanços, mas nós ainda num quadro muito débil, né? Se a gente olha o quadro do país, a gente vê que a distribuição dos espaços de ciência é muito concentrada no Sudeste, né? São Paulo detém a metade dos planetários do país, né? E tem poucos, devia ter mais. A escala do Brasil, nós temos da ordem de 40 planetários. A Índia tem 400. Os Estados Unidos conta da ordem de 1.000.000, que são espaços que as pessoas podem se entusiasmar pela ciência, né? Aquilo que você dizia do jovem, né, descobrir o interesse pelo universo, aquela coisa que move os jovens a se interessarem pela ciência e serem, eventualmente, entrar numa carreira científica e tecnológica. Bem, esse quadro, vocês vejam que aqui também novamente o número de doutores, mas o Brasil ainda, com exceção de São Carlos, né, falar isso em São Carlos às vezes é um pouco difícil, que vocês têm uma concentração de doutores muito grande na cidade, cerca de 1% das pessoas nessa cidade são doutores,
né? É certamente uma marca nacional e, por isso, é até um exemplo muito importante para a gente compartilhar para o país inteiro. E não é à toa que o desenvolvimento econômico no município também, de empresa, está correlacionado com isso, a parte de inovação e tudo mais. Vocês vejam que o Brasil aumentou de 50 e poucos, da ordem de 60 doutores por 1.000 habitantes, agora para 1 milhão está na ordem de 100. Né? Então, isso cresceu em relação aos últimos anos, mas ainda está numa escala muito abaixo. Claro que a formação de doutores necessita que eles possam, obviamente, encontrar emprego e atividade para poder exercer aquilo para o qual eles foram formados. Mas esses pontos de avanço, a pós-graduação brasileira, por exemplo, esse é um mapa da CAPES de 98, vocês vejam que tem da ordem de meia dúzia de estados que não tinha nenhum curso de pós-graduação. Agora, na última avaliação da CAPES, no último resultado da CAPES, você já tem a Amazônia, por exemplo, já está com curso de pós-graduação em todos os estados. Mas se vocês olharem o quadro, acho que eu tenho um quadro aqui embaixo da região norte, por exemplo, vocês vejam que os cursos de pós-graduação no norte ainda são relativamente muito poucos, e inclusive de qualidade. Você só tem 5 do nível 6 da CAPES, né, e tem o nível 7 ainda, e você tem uma participação ainda muito pequena. Mas o fato de ter havido essa expansão grande da pós-graduação brasileira é responsável pelo crescimento de publicações, pela formação de doutores, porque a pós-graduação é fundamentalmente a grande formadora de gente qualificada no Brasil, obviamente, e também impulsiona muito as publicações científicas brasileiras, que cresceram, embora o impacto relativo não tenha crescido significativamente. Esse é um problema que nós temos de nos preocupar, que a pesquisa brasileira tem que ter mais impacto, não só no sentido das referências internacionais, mas no impacto local, no sistema produtivo e também no uso social da ciência. Um ponto que é interessante chamar a atenção, eu fazia parte do Conselho Superior da CAPES e levantei tempos atrás a observação de que, se a gente olha as pós-graduações, por exemplo, na Amazônia, a gente tem uma pós-graduação com doutorado em botânica. Uma. Vocês imaginam a metade do país, quase a Amazônia, uma região riquíssima, né? Uma região mais rica do mundo, praticamente, né? Em termos de biodiversidade, da qual se conhece menos de 5% do que tem lá, tem um potencial econômico, potencial científico gigantesco, e a gente não faz uma ocupação da Amazônia científica, que deveria ser feito. Nós temos, como eu estava dizendo, um curso apenas de botânica. Isso significa que está faltando política pública que olha para o país como um todo e perceba que a gente pode, as nossas universidades todas, o nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia pode, de certa maneira, se debruçar sobre grandes questões nacionais. Uma delas é certamente a Amazônia. Então, não basta só a gente aumentar cursos de pós-graduação de maneira dispersa, mas a gente tem que também pensar algumas questões que são prioritárias, nas quais a gente deveria ter uma política mais direcionada. Bem, aqui isso resultou nesse crescimento das publicações brasileiras, que o Brasil está lá no 13º lugar, possivelmente esse ano talvez caia, com essas dificuldades que nós estamos vivendo aí mais recentemente, mas a gente está numa posição que cresceu muito nos últimos anos. 20 anos atrás estava lá embaixo da cadeira, lá no solo, mas agora subiu, mas está aquém ainda do nosso PIB, por exemplo. A gente podia ter uma participação maior em publicações científicas e também, como eu mencionei, na questão do impacto dessa pesquisa realizada. Um outro ponto importante foi o crescimento dos campi universitários no Brasil nos últimos anos e dos institutos federais, que passaram a ocupar mais o território brasileiro, com muitos problemas hoje, né? Porque houve um crescimento grande, tem muitos problemas de infraestrutura, tem problemas de dificuldades que estão vivenciando nesse momento, mas foi um movimento positivo para o país como um todo, né? Você descentralizar um pouco mais a ciência brasileira, que era feita de uma maneira muito concentrada no Sudeste. Então, hoje a gente já tem universidades, em particular no Nordeste, no Centro-Oeste, que já estão ombreando em qualidade com vários cursos do Sudeste, por exemplo. Mas tem de ter um esforço ainda maior. Quer dizer, isso permitiu o acesso de muitos jovens, permitiu o acesso de muitos setores da sociedade brasileira que estavam excluídos da universidade. Isso certamente foi um ponto importante a ser registrado. Bem, aí eu vou mencionar alguns desafios de maneira muito rápida. Um desafio óbvio, que eu já toquei nele, é a questão que a gente tem que melhorar drasticamente a qualidade da educação brasileira, em particular a educação em ciências na escola.
né, que é uma coisa que frequentemente afasta os jovens, cria até uma ojeriza em relação, às vezes, à física, à química, à matemática, né, porque é um ensino que não valoriza fundamentalmente a coisa essencial da ciência, que é a curiosidade, a investigação, a experimentação, e muitas vezes ele se reduz a uma decoreba, ou uma coisa muito livresca, uma coisa muito chata, né, que é surpreendente que muitos alunos ainda vêm para as nossas áreas, porque às vezes o ensino que às vezes a gente tem em alguns locais é de certa maneira desestimulador do interesse dos jovens pela ciência. Então esse é um problema muito grande, que as universidades têm feito um esforço, mas eu acho que deviam fazer mais. Eu acho que as nossas instituições de pesquisa e universidades deveriam se dedicar mais a ajudar a educação básica. Eu acho que alguns países fizeram isso em alguns momentos na história, né? Se a gente vê os próprios Estados Unidos, né, depois da Segunda Guerra Mundial, no começo da década de 50, quando houve a Guerra Fria, com grande intensidade, os soviéticos colocaram um satélite em órbita, os americanos criaram um grande programa nacional mobilizador que impactou até a escola básica. Esse movimento de feiras de ciência, o movimento de livros didáticos mais avançados, que veio para o Brasil, teve um reflexo, era um reflexo de muito que se fez nos Estados Unidos naquele momento. E os Estados Unidos eles pegaram os grandes físicos, químicos, matemáticos, biólogos e colocaram para escrever textos para os estudantes iniciantes, né? O Richard Feynman, né, o Prêmio Nobel de Física, vai lá dar aula para os alunos nos cursos introdutórios. Isso teve um reflexo importante, que a sociedade tomou isso como um programa mobilizador, e teve um reflexo importante que depois conseguiram chegar na Lua alguns anos depois, né? E certamente o fato de chegar na Lua foi só a culminação de um processo que permitiu que houvesse um compartilhamento muito mais amplo da ciência na sociedade americana. Então eu acho que esse é um desafio que nós temos. Eu acho que a educação básica brasileira tem passado, não é da agora, né? Tem um momento muito difícil, em particular no ensino médio. Agora existe algum... Vocês vejam esse resultado do PISA aqui de alguns anos atrás, e que se repetiu agora recentemente. O Brasil está lá embaixo, em qualquer indicador que a gente tomar, né, em desempenho médio dos estudantes. Mas tem uma indicação interessante: quando a gente olha os estudantes dos centros tecnológicos, dos institutos e escolas federais, das escolas militares, dos colégios de aplicação, que a média deles é mais alta do que a média europeia. Aí você se pergunta por quê? Porque eles são selecionados? São selecionados em muitas dessas escolas, em outras não. Tem escola hoje, no Rio de Janeiro, por exemplo, os colégios de aplicação das universidades públicas, que fazem sorteio de ingresso. Mas daí a um ano os alunos, mesmo aqueles que ingressaram por sorteio e não com uma seleção de qualificação anterior, eles, em geral, se ombreiam com os outros rapidamente. Por quê? Porque a escola tem tempo integral, porque tem laboratório, porque tem professor todo o tempo, tem um ambiente de valorização do estudo. Isso faz diferença. Então, se a gente tivesse no país um projeto educacional de longo prazo, que pudesse dar mais condições para os professores, que pudesse valorizar o trabalho de investigação na educação básica, certamente eu acho que o resultado da gente melhoraria muito. Mas esse é um ano eleitoral, possivelmente a educação vai estar na boca de todos os candidatos, né? Mas transformar isso em realidade depois é a questão. E eu acho que nós temos nos empenhar muito nessa direção. Eu acho que a ciência brasileira ela só vai avançar na medida que você tiver par e passo com a formação dos doutores, a gente tiver uma qualificação geral da universidade, né? E esse é um processo que eu acho que nós temos de nossas entidades, nossas instituições, universidades se empenharem nessa direção. Bem, aí agora está ocorrendo a reforma do ensino médio, a discussão da Base Nacional Comum Curricular, nas licenciaturas tem o programa do PIBID, que era um programa importante que está sendo aí reconstruído, e particularmente a SBPC e várias sociedades científicas, cerca de um mês atrás, fizemos uma reunião com o MEC, Sociedade Brasileira de Física, de Química, de Matemática e várias outras, fizemos uma reunião e cobramos que nós queremos ser mais ouvidos, porque muitas dessas modificações estão lá no CNE, e não estão ouvindo a comunidade científica que tem uma história. A nossa sociedade tem uma história de batalhar pela educação e as nossas universidades, né? Então não dá para fazer uma modificação drástica, por exemplo, no ensino médio, sem ter uma participação mais efetiva daqueles que vão carregar o piano, né? Porque se você faz uma modificação grande e não combina com as universidades que formam os professores, as licenciaturas, como é que isso vai acontecer? Então tem que ser um processo articulado.
Obviamente, precisamos de uma mudança drástica, eu acho, no ensino médio brasileiro, porque ele está fazendo água por qualquer indicador que a gente tome. Mas as modificações têm que ser feitas de maneira articulada e auscultando e com a participação daqueles que têm experiência também nisso. Senão pode sair mais uma medida que é aprovada e depois, de fato, não funcione, como a gente já teve essa experiência no Brasil em outros momentos. Bem, aqui, passando rapidamente para o desafio 2, bem, aquela linha vermelha ali é o recurso de investimento, né? Nós levamos esse quadro, a gente foi emendando essa coisa lá para fora nos últimos 2 anos no Congresso Nacional. Aquilo que está em vermelho ali embaixo é fundamentalmente aquilo não está com uma correção adequada, porque teria de fazer uma correção aí por causa de inflação e tudo mais, mas dá uma ideia da queda abrupta que a gente teve no recurso para investimento e custeio. Isso aí é do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações atual, tá? Até 2014, 2013 você tem um pico lá e depois linha reta para baixo, né? Aquilo ali é que é dramático, né? A gente tem hoje um orçamento de 2017, foi executado da ordem de 4,5 bilhões para isso, e para esse ano o orçamento caiu numa primeira iniciativa do governo para 2,7, muito esforço da comunidade científica, nos ministérios, etc., a gente conseguiu subir para 4,6, foi contingenciado esse ano para 4,1, e lembrar que esse ministério está unificado com o de comunicações. Se você retirar a parte de comunicações, você cai para 3,4 bilhões de reais esse ano, que é o que a gente tem para a CNPq, que é o que tem para a FINEP, né, para os institutos do Ministério da Ciência e Tecnologia, para investimento. Aqui não entra a parte de pagamento de pessoal, que é outra dimensão, que foi também cortada, mas não tem esse quadro tão dramático como tem aqui, né? Vocês vejam que aquelas barrinhas vermelhas ali, eu destaquei, porque foi fundamentalmente, às vezes a gente perde muitas coisas, mas aquilo ali foi uma certa vitória parcial da comunidade científica, que fez com que aqueles valores fossem corrigidos, com muita pressão, muita discussão no Congresso, mas a gente continua num patamar muito baixo, e o valor que temos hoje é 1/3 do que tínhamos 7, 8 anos atrás, né? Então isso é uma queda brutal. Vocês vejam que esse último contingenciamento de fevereiro, que foi de 10%, um jornalista até tinha ligado para mim, para o presidente da Academia Brasileira de Ciência, dizendo o seguinte: mas agora teve um contingenciamento, mas foi pequeno, né? Só de 10%. Aí nós falamos, como só de 10%? 10% não é pouco de um ano para outro, em lugar nenhum, mas na realidade é um de 10% em cima de um que já estava muito embaixo, né? E recentemente o Japão houve um corte de 5% no recurso para ciência e tecnologia em 5 anos, e houve uma grita danada entre a comunidade científica japonesa. Então, a nossa preocupação maior é que esse valor lá embaixo, da ordem de 4 bilhões, digamos, esse valor pela emenda constitucional 95, que é a chamada lei do teto, ele fica limitado a essa barra por muitos anos, se isso não for alterado. Então, esse é um quadro que vocês em São Paulo certamente sentem muito menos isso, ainda mais o pessoal do CEPITS, né, porque vocês têm a FAPESP, que é uma fundação de amparo à pesquisa fundamental e que tem poder de fogo e tem recurso e tem uma garantia constitucional e que briga para mantê-la, né? Nós, no Rio de Janeiro, estamos com a FAPESP com 0 para esse ano para investimento. Está só pagando as bolsas atrasadas. Então, vocês vejam, a FAPESP tinha há 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, 400 milhões ano para editais, para investimento, e esse ano o valor é 0. Então, isso significa que isso abala muito o sistema, porque o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia depende muito também das fundações de amparo à pesquisa, né? E a FAPESP foi um exemplo para o Brasil, mas foi só seguida em parte, porque enquanto a FAPESP manteve essa continuidade durante décadas, e tendo recurso também o Estado pagando por duodécimos, as outras FAPs são muito irregulares, né? Então, nós temos hoje fundações de amparo à pesquisa que estão quase paralisadas por falta de recursos. Bem, então esse é o quadro que nós estamos vivendo, portanto, isso significou que isso impactou fortemente também os recursos para a comunicação da ciência. Eu fui diretor lá do Departamento de Popularização da Ciência do MCTI, da época de 2003
2004 até 2012, e nós tínhamos várias ações, né? Fizemos muitos editais, Ano Internacional da Física, da Química, da Astronomia, né? Muitas feiras, né? Você se lembra, né, disso? Nós fizemos 30 editais em questão de 8 anos. Agora, o último edital para divulgação científica foi esse do Ano da Luz, com recurso da TIM, né? Que foi um edital pequeno, mas importante, mas que já é de 2015. Então, nós estamos aí amigos, os museus de ciência brasileiros que surgiram, os planetários, estão com dificuldade tremenda de se manter. E nós vemos situações, inclusive, trágicas, né? A USP, em São Paulo, por exemplo, fechou Estação Ciência, né? Um museu emblemático, interativo da ciência brasileira, e outros estão fechados. Então, esse é um quadro, portanto, essa queda de recursos geral para a ciência, ela afeta profundamente também a capacidade da gente fazer divulgação científica, porque é uma área que, como ela já não é tão valorizada, quando corta recurso, o primeiro a cortar, em geral, é a nossa. Se comparar o orçamento hoje para divulgação científica no Ministério, quando nós tínhamos anos atrás, o quadro é mais ou menos o mesmo. Quer dizer, foi uma queda muito abrupta de recursos. Bem, só para ter uma escala internacional, vocês vejam que o Brasil está patinando em recursos para pesquisa e desenvolvimento na hora de 1% do PIB, chega a 1,2%, 1,1%, mas comparado com outros países que estão crescendo significativamente. Porque tem a visão de que, ainda mais em momento de crise econômica, você tem de apostar mais na ciência, na tecnologia e na inovação. Então, esses números, tanto em valor relativo quanto em valor absoluto, são assustadores. Se a gente tem alguma ilusão, né, que a gente quer ser um país desenvolvido e competir adequadamente com outros, a gente tem que mudar esse quadro, né? Enquanto os outros todos eles estão subindo a participação no PIB, o nosso está ou mantendo assim, ou até caindo um pouquinho, agora nos últimos tempos. Aquilo ali está em milhões de dólares. Então, se você compara o Brasil com a Alemanha agora a Alemanha está subindo bastante, está 6 vezes o investimento, a Alemanha tem 6 vezes o investimento, isso é um investimento global em pesquisa e desenvolvimento, tanto público quanto privado. A Alemanha tem 6 vezes o do Brasil, e fez agora uma reforma da universidade, está estimulando a qualidade das universidades alemãs, está criando novos projetos, e a gente está patinando em valores que são muito pequenos, comparativamente com o potencial, inclusive, que nós temos. Bem, aí isso se traduziu que o quadro de recursos do CNPq, do orçamento do CNPq, fez mais ou menos essa curva aí, né? Agora, houve aquela setação, a recuperação que aconteceram, mas é um quadro dramático de queda de recursos. A CAPES também, aqui na CAPES tem o programa Ciência Sem Fronteiras, né, que era uma parte significativa ali, naqueles anos de 2014, 2013, 2014, 2015, mas mesmo assim, o orçamento da CAPES, mesmo Ciência Sem Fronteiras, de um ano passado para cá, sofreu uma queda de 20%. Então, a CAPES, por exemplo, uma das coisas que a CAPES está fazendo agora, a CAPES tem a CAPES da educação básica, né, então a CAPES vai fazer uma escolha, nós temos redução de recursos, nós vamos continuar apoiando significativamente os programas de pós-graduação. Para fazer isso, ela reduziu na parte da educação básica, o que afetou os PIBIDs aí, por exemplo. Então, é uma lógica difícil de você escapar dela. E a CAPES, estamos agora discutindo com a CAPES outras iniciativas de criação de fundos, buscando outros recursos, né, para poder suplementar a queda de recursos que a CAPES está sofrendo. Bem, aqui tem os INCTs, que eu já mencionei, os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são mais ou menos uma estrutura similar aos CIPIDs, e se inspirou nos CEPIDs, e que tem da ordem de hoje 102 financiados no Brasil inteiro. E com esses cortes bastante significativos, né? Todos eles estão com dificuldade de continuar, e os 152 que haviam sido aprovados, 150 não foram financiados. Eu sou vice-coordenador de um INCT que a gente criou para a comunicação pública da ciência, e nós estamos tendo um problema sério, né? A gente conseguiu aprovar, e foi uma coisa legal, né? A gente, até valorização da área da comunicação, a gente aprovar entre os 100 financiados um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a comunicação pública da ciência e tecnologia, e agora, como a sede dele é no Rio, a FAPERJ não tem dinheiro, a metade do dinheiro a gente já perdeu o dinheiro, a gente não tem. Então, um programa de 6 anos, envolvendo 9 países, 13 instituições brasileiras, e nós estamos refazendo
E vocês vejam a dificuldade de explicar para um chinês ou para um alemão ou para nossos colegas lá que compartilham do INCT. A gente disse, fomos aprovados, todo mundo comemorou. Aí 6 meses depois a gente diz, mas o dinheiro não saiu. Eles dizem, mas como se foi aprovado? Mas é difícil você explicar. Mas, na realidade nossa, infelizmente, tem esse aspecto. Mas eu gostaria, inclusive, de valorizar isso, porque, Adilson, esse resultado de vocês vai ser muito importante para o nosso INCT. Porque o nosso papel, um dos nossos papéis é exatamente pensar como é refletir sobre a comunicação pública em ciência e tecnologia no país. E o resultado de vocês aqui, para nós, é certamente um elemento importante de reflexão. Vocês vejam, esse é o quadro da FINEP, o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que recebe recursos descontos de impostos de empresas. Vocês vejam, aquela linha azul é o que deveria ser liberado para uso, mas o que está sendo liberado é só aquelas barrinhas pequenas lá. Vocês vejam como é que esse ano, por exemplo, tem 2,5 bilhões de reais na chamada reserva de contingência, que o Ministério da Fazenda e o Planejamento seguram no orçamento e não pode ser usado. Está lá congelado. Ou seja, esse ano nós vamos ter um Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que é fundamental para a infraestrutura das universidades, é fundamental para vários editais que foram feitos ao longo do ano, inclusive para a divulgação da ciência, né? Eles estão com valor muito pequeno, da ordem de 700 milhões que a FINEP tem para utilizar para recursos não reembolsáveis, o que é muito pequeno, né, para um fundo que é essencial para a ciência brasileira. Então, nós temos feito críticas continuadas a isso, né, a esse fato que eu mencionei, que o investimento privado no Brasil relativamente é muito pequeno em relação ao investimento público. Em outros países essa proporção é certamente ao contrário. Então, esse é um problema histórico que a gente tem que pensar no Brasil, como fazer com que a iniciativa privada aporte mais recursos, arrisque mais para pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que isso tem a ver também com a comunicação pública da ciência. Nós temos de criar uma cultura na sociedade brasileira que investir em ciência, em tecnologia, em inovação, e ter o risco de fazer isso é uma coisa importante para o empresariado privado, né? Como eu disse, falar essas coisas em São Carlos um pouco, não é o quadro brasileiro. Vocês têm um quadro muito próprio aqui nessa região, em São Paulo, em particular em São Carlos, em que muito disso já é feito, né? Muitas dessas iniciativas são feitas aqui. Agora, um dos grandes problemas nossos é estender isso para o país inteiro. Por isso, o exemplo de vocês é muito significativo, da interação da universidade com as empresas, né? Que eu acho que é uma marca interessante aqui da cidade de vocês. Então, esse quadro aí, a gente está preocupado lá, a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências, nós temos assento também no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o órgão máximo do país de Ciência e Tecnologia, e que reúne, presidido pelo Presidente da República, que tem 13 ministros. Infelizmente, ele não se reúne desde 2016, e nós estamos reclamando a cada reunião que fazemos lá com o Ministério, porque é o órgão que coloca o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, o ministro de Ciência e Tecnologia, o ministro da Saúde, da Educação, e representantes da comunidade científica e do setor empresarial, para discutir as grandes linhas e orientações da política científica brasileira, né? E nós estamos reclamando porque isso não tem acontecido, e a gente acha que é importante a gente avaliar, por exemplo, esses fundos para pesquisa e desenvolvimento, que muitas iniciativas, por exemplo, a Petrobras, a Eletrobras, muitas áreas, a área elétrica, petróleo e gás, etc., tem uma legislação brasileira que faz com que uma parcela dos recursos dessas empresas, né, do lucro dessas empresas, deve ser investido em pesquisa e desenvolvimento. E a gente não tem uma ideia de como é que isso está acontecendo. Então, a gente está querendo saber mais sobre isso, né? Inclusive porque a gente tem a percepção de que parte desses recursos são mal utilizados. Então, a gente está, no momento que a gente está com pouco recurso, é fundamental a gente olhar aonde está vazando água, né? E eu acho que aí a universidade também tem um papel importante em ajudar nessa questão. Bem, aqui eu não vou mencionar muito disso, mas a gente fez carta dos entidades aos parlamentares, fizemos muitas cartas no ano passado, às sociedades científicas, fomos ao Congresso várias vezes, mostramos lá, isso é da carta dos parlamentares, nós elencamos certos pontos em que a ciência brasileira já teve um retorno para a sociedade, inclusive economicamente importante. O pré-sal é um exemplo claro, né? A agricultura tropical no país também é um exemplo claro, que economiza bilhões de reais por ano, porque teve ciência colocada lá, né? Há 50, 60 anos atrás, no Brasil, o Cerrado era visto como uma região improdutiva,
né? E hoje é um dos celeiros de produção de grãos do mundo inteiro. A mesma coisa no petróleo, né? O pré-sal, há 30 anos atrás, ninguém sabia, a palavra não existia, né? Agora, hoje, a metade do petróleo brasileiro está saindo de lá. Por quê? Porque teve pesquisa, teve investimento, teve desenvolvimento, teve a Petrobras, teve as universidades, teve o SEMPES, teve os geólogos, os físicos, os engenheiros que estudaram isso e que vocês vejam os valores, né? Se a gente pegar só esses dois exemplos, os valores aí envolvidos são 10, 20 vezes maior do que aquilo que o Ministério tem para poder investir em ciência e tecnologia para todas as áreas. Bem, aqui houve uma ajuda no ano passado, que acho que algum de vocês se lembram, que nós tivemos um apoio, uma carta de 23 prêmios Nobel do mundo inteiro, que foi enviado ao presidente da República, reclamando diante desse quadro, né? Por quê? Por que 23 prêmios Nobel assinam uma carta dessa? Porque, não só porque eles são solidários, a ciência brasileira, etc., etc., mas porque muitos deles têm conexão com o Brasil, sabem como é que a ciência brasileira tem feito, né? E tem trabalhado, e muitos deles têm interação com cientistas, com jovens estudantes brasileiros, e, portanto, estavam preocupados com aquele movimento de crescimento da ciência brasileira e um processo agora mais recente de cortes muito drásticos, né? Há dias atrás, um deles mandou um e-mail para a gente lá, dizendo que estava chateado porque até agora não tinha visto a resposta dessa carta. Então, bem, nós fizemos algumas marchas pela ciência. Eu não botei uma foto aqui de São Carlos, não sei se vocês fizeram, Adilson. Então desculpe, depois eu vou pegar. Aí a gente fez marcha pela ciência, aí acompanhando a coisa americana, que agora aconteceu de novo, mas a gente está num ritmo um pouco diferente dos americanos, porque as nossas manifestações, em geral, acontecem mais próximo do segundo semestre, quando o orçamento está sendo discutido, né? Mas houve uma participação pequena, entusiasmada. Nós fomos para as praças em São Paulo, na Paulista, no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã, em Fortaleza, em São Carlos, em Manaus, em Brasília, mas a gente sente que a comunidade científica ainda está meio devagar. A gente precisa de ter o impulso maior, né? Porque a gente manda muita carta, a gente manda um manifesto, né? Eu assinei no ano passado uns 10, né, para o presidente da República, presidente do Congresso. Só que a repercussão disso não é tão grande. Se a gente não chegar na mídia é importante, mas às vezes a gente teve até uma cobertura razoável da mídia brasileira e internacional, na Science, na Nature, né, do quadro da ciência brasileira. Mas isso não sensibilizou muito ainda os decisores para onde vai o dinheiro do orçamento brasileiro. A gente fez um chamado tesourômetro lá em Belo Horizonte, em Salvador, em Brasília. Aqui foi um evento bem interessante no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é a premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública, né, que é um evento muito legal e que a gente faz desde 2005, né? Eu participei disso lá, era a minha responsabilidade no Ministério na época, desde a primeira Olimpíada de Matemática na Escola Pública, que envolve hoje 18 milhões de estudantes. Agora está pegando também estudantes da escola privada, a partir desse ano. E envolve da ordem de 20 milhões de estudantes, né? E é feita pelo INPA, né, que é o Instituto de Matemática Pura Aplicada, que é uma das 5 melhores instituições de matemática do mundo, né? De fato, é uma instituição que é extremamente qualificada em matemática, e a Sociedade Brasileira de Matemática. E essa Olimpíada é muito interessante, e ela atinge 99,7% dos municípios brasileiros, e é feita com 120 mil professores ajudando, né? E esses 500 que ganharam as medalhas de ouro, as meninas e meninos do Brasil inteiro, em geral pobres, porque a maioria da população brasileira é pobre, né, vão lá no Teatro Municipal receber a sua medalha de ouro do presidente da República, ou dos ministros. Então é um evento bonito, né? E esse ano todos eles levantaram uma placa dizendo: queremos o BMEP 2018, porque exatamente o recurso para as Olimpíadas estava ameaçado para esse ano, né? E na hora que o ministro da Ciência e Tecnologia foi fazer o pronunciamento, foi um momento assim emocionante. Os meninos e meninas levantaram em silêncio, levantaram as placas, viraram para trás para os professores e para os pais que estavam ali nas galerias, e fizeram uma manifestação silenciosa, mas muito bonita, muito impactante, né? Porque você vê aquela cara da molecada brasileira que se destacou entre 20 milhões de jovens, né? Então, é uma molecada
muito, assim, muito interessante, muito inteligente. Quer dizer, é a cara do potencial que a gente tem. Então, a preocupação deles também com o fato de que, para o ano seguinte, os colegas deveriam ter também a mesma oportunidade. Então, acho que foi um exemplo interessante de manifestação. Bem, nós fizemos no Congresso Nacional algumas audiências públicas, aqui só uma delas, só para mostrar para vocês. A gente chegou para o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, para o presidente do Senado, 82 mil assinaturas recolhidas mais ou menos rapidamente, por mais recursos no orçamento da União para Ciência e Tecnologia. Fizemos audiência, não sei o quê, e, infelizmente, a gente conseguiu recuperar só parte do recurso, e na hora da votação do orçamento continuamos com um valor muito baixo. Então, mas é o tipo de atividade que a gente tem de continuar a fazer. E uma preocupação que nós temos esse ano, um ano eleitoral, eu vou mencionar no final, é que nós estamos querendo também influenciar, como já fizemos em outras ocasiões, ou pelo menos tentar fazer o nosso papel, influenciar que os candidatos ao Executivo e ao Legislativo também se comprometam, se pronunciem sobre pontos centrais da ciência brasileira, da educação brasileira. Pode ser que não cumpram, mas eu acho que é nosso papel colocar propostas concretas que podem ser absorvidas por eles, porque a gente está há anos no Brasil, há décadas no Brasil, esperando que programas venham de cima, que resolvam a questão da educação, da ciência e tecnologia, e até agora, apesar de avanços localizados, isso ainda não aconteceu. Bem, aqui eu só queria mencionar também que houve um momento importante que a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, nos preocupamos, que foi a questão do professor Carline, e essas situações que aconteceram em algumas universidades brasileiras, de autoritarismo flagrante e de ameaças à liberdade acadêmica. Nós fizemos cartas, abaixo-assinado, levamos ao ministro da Justiça, ao ministro de Ciência e Tecnologia, em particular o caso do professor Carline, que teve uma intimação policial, por estudar a maconha há 60 anos, como se fosse apologia às drogas, estudar cientificamente. Ele é um dos grandes especialistas internacionais nisso. Então, nós ficamos muito preocupados, porque essas questões começam em coisas pequenas e depois se estendem para outras situações. Então, isso é um papel que nós temos também, eu acho, a comunidade científica, de se pronunciar em defesa da liberdade acadêmica, da liberdade de expressão e das liberdades civis em geral. Bem, aqui um outro desafio que eu também não vou mencionar por causa do tempo, eu já estou me estendendo, é a questão da necessidade da inovação. O Brasil, e novamente São Carlos certamente contribui para o Brasil não estar um pouco mais abaixo, que está lá na rabeira, nos critérios de inovação global, ou seja, nós temos um problema. A ciência brasileira, apesar de ter avançado, nós temos um descompasso entre a ciência e a tecnologia produzida e muito daquilo que é transformado em produto pelo nosso sistema produtivo em geral. E também do ponto de vista social, muita inovação social que poderia ser feita na gestão das cidades, que poderia melhorar a condição de vida das pessoas, a questão do meio ambiente, a questão do saneamento. Muito do que a universidade produz não é absorvida pelos gestores. Então, nós temos aí uma dificuldade de fazer com que, de fato, a ciência brasileira ela tenha um impacto na inovação, seja ela tecnológica, seja ela social. Um ponto importante que eu acho que a gente avançou esse ano, diante de tantas dificuldades, foi a regulamentação do chamado marco legal. Essa é uma briga que começou 10 anos atrás. Eu trouxe até a imagem, porque é a imagem dos 60 anos da SBPC, 10 anos depois, que está aí, o Raup era presidente da SBPC, estava o presidente na época, que era o Lula, o Sérgio Rezende, que era o ministro, e na sede da SBPC aconteceu uma reunião em que se começou a discutir quais eram os principais empecilhos legais para a ciência brasileira, as dificuldades legais. Isso resultou agora, mais recentemente, em fevereiro, no decreto, depois de passar por essa emenda constitucional. A gente teve de fazer uma emenda na Constituição brasileira, a emenda constitucional 85, que foi aprovada no Congresso Nacional por unanimidade, e que tem lá um artigo que diz que você pode, o que diz aquele artigo lá? Que você pode, ao fazer um projeto de pesquisa, passar o dinheiro de capital para custeio, ou de tirar o recurso de uma rubrica para outra. Que em todo quanto é lugar do mundo isso já acontece. No Brasil tem que estar na Constituição. E botar na Constituição não é garantia, porque ainda a gente demora anos para isso se transformar em realidade. Mas esse fato, a ideia desse marco legal era flexibilizar mais, a desburocratizar mais a atividade de ciência e tecnologia, porque para você fazer inovação
a burocratização é um empecilho claro. O Brasil demora 12, 14 anos para ter uma patente registrada. Tem outros países que fazem isso em meses, em questão de 3 meses, se tem uma patente registrada. Então, isso é claramente uma deturpação do processo burocrático que tem que existir, mas nesse caso é absolutamente excessivo. E é claro que isso aproxima também uma série de medidas que permite à universidade interagir mais com o sistema produtivo. Como qualquer modificação desse tipo, carrega risco, carrega limitação, mas eu acho que a gente tem de apostar nisso, né? Eu acho que a Universidade Federal de São Carlos, em particular, e a USP aqui em São Carlos, tem uma experiência de interação com o sistema produtivo já muito mais avançada do que outras universidades brasileiras. Eu acho que, inclusive, vocês podem ajudar as outras, inclusive, porque agora tem essa nova legislação, que a gente tem que transformar em realidade. Bem, aqui a gente teve uma reunião recente da comunidade científica, tínhamos lá 70 entidades científicas. Como eu mencionei, a SBPC é quase um guarda-chuva. Nós temos 142 sociedades científicas afiliadas, de física, de química, de biologia, a FESB, de astronomia, de educação, de comunicação, de sociologia, de antropologia, de todas as áreas fundamentalmente, e a gente tem discutido com as entidades. Nós criamos um fórum das entidades científicas, e recentemente nós fizemos lá uma discussão com as direções da FINEP, do CNPq e da CAPES, para poder se inteirar dessa situação, como é que estão funcionando as agências, e sugerir uma série de medidas. E nós adotamos também algumas iniciativas lá comuns que nós vamos tentar efetivar ao longo desse ano. A principal delas é certamente essa de pressionar para os recursos recompor os recursos de ciência e tecnologia que estão drasticamente afetados. Mas também outros aspectos, nós estamos preocupados com grandes projetos de cooperação internacional, como o programa da Antártica, que está semi-paralisado por falta de recurso, o ESO, que é um grande projeto internacional de astronomia, a Torre da Amazônia, de observação de mudanças climáticas, que foi construída pelo Brasil e pela Alemanha, e que agora, lá no meio, a 300 quilômetros de Manaus, no meio da mata, é uma torre mais alta que a Torre Eiffel, para vocês terem ideia, e coalhada de sensores, e que os alemães estão lá obtendo os dados, os brasileiros não estão. Não estão por quê? Porque não tem dinheiro para ir lá. Então, é um negócio meio absurdo. Você constrói uma torre caríssima, com a cooperação internacional, e os alemães estão colhendo os dados e, gentilmente, acho que estão compartilhando com os brasileiros, mas não é, obviamente, é uma situação absurda. Bem, esse desafio, então, mencionar muito rapidamente também a questão que eu toquei da comunicação pública da ciência, que está integrada nisso. Não só para convencer a sociedade que é importante botar recursos para a ciência e tecnologia, que eu acho que também é um derivativo importante, mas mais porque eu acho que é papel nosso mesmo compartilhar mais a ciência produzida com a sociedade. Aqui é o resultado de uma pesquisa que nós fizemos, dessa pesquisa de percepção pública da ciência, que fizemos 3 anos. Ela foi lançada na reunião da SPC aqui, em São Carlos. Esse livro está à disposição no site do CGE. Eu acho que é muito interessante todos os comunicadores da ciência olharem, porque tem alguns indicativos interessantes. Isso foi reforçado recentemente, agora saiu a semana passada, o resultado dessa pesquisa 3M Ipsos, que comparou a visão, a percepção da ciência em 14 países, inclusive o Brasil. E os resultados do Brasil reafirmam muito daquilo que nós já tínhamos obtido nas outras pesquisas. Esse é muito interessante, porque você tem 14 países, então você pode ir comparando o que está acontecendo. Então, eu sugiro para vocês, esse reporte está disponível, e dá uma olhada nesses resultados, que são bastante interessantes. Por exemplo, para muitos a ciência é vista como sendo acessível apenas para os gênios, 1/3 das pessoas. Isso no Brasil e em vários países do mundo. Ou seja, uma visão claramente deturpada da ciência. Mas se a gente for olhar os nossos livros didáticos, de certa maneira eles transmitem isso, porque às vezes a história da ciência, quando é apresentada no livro didático, é Galileu criou a ciência, o grande criador da ciência moderna. Newton, o grande gênio isolado que fez fantástico, e fez, eu não estou dizendo que ele não tenha feito. E aí Einstein, frequentemente com a língua para fora, numa postura que não é, o Einstein não vivia com a língua, vivia escrevendo, trabalhando, a língua para fora foi um evento específico ali, mas a imagem que se passa disso é construída e se afasta muito as pessoas.
Vocês imaginam o jovem negro, a menina negra, pobre, da periferia de São Paulo, ou do interior de São Paulo, do interior do Piauí, do interior da Amazônia, como é que ela se sente quando, no sentido de ser capaz de ser uma pesquisadora? Né? Então a gente tem de quebrar essa visão. E isso ainda está muito presente na nossa sociedade, embora já tenha havido avanços, mas isso ainda está muito presente. E eu menciono também que, por exemplo, uma parcela significativa das meninas brasileiras dizem que não é para elas carreira de engenharia. É muito mais do que os homens. Os homens, 9%, as mulheres, 25%. Não veem isso como nenhuma possibilidade. É claro que as pessoas podem gostar ou não, é outra coisa. Né? Nem todo mundo, obviamente, tem que ser cientista, tem de gostar de ciência, mas eu acho que a gente tem de, certamente, fazer um trabalho muito cultural, muito mais bem feito e menos desigual, para poder fazer com que todos os jovens brasileiros tenham a possibilidade, a chance, o interesse, né, de desenvolver uma carreira na ciência, ou pelo menos se interessar pela ciência de um modo mais geral. Vocês vejam que a ciência também é vista como... A população brasileira é muito otimista sobre ciência, em todas essas pesquisas. Ela diz que a ciência é muito importante, só que tem dificuldade de conectar com o cotidiano. A ciência é vista como uma coisa mais macro. As pessoas, às vezes, não se tocam desse troço aqui no bolso. Quando vai no hospital, vê uma máquina lá, aí faz alguma conexão. Mas ou vê pela televisão, e a nossa mídia difunde mal a ciência, né? Com exceções, muitas vezes, aqui da iniciativa de vocês aqui, ou da UFMG, mas que são iniciativas que se contrapõem a uma mídia muito poderosa brasileira, que frequentemente a ciência é apresentada como uma coisa de gênios mesmo, meio sensacionalista. Então não é surpresa que as pessoas tenham essa percepção da ciência. Bem, as ciências valorizam muito que a ciência pode ajudar muito a resolver desafios, né? Muita gente declara, isso é importante, muita gente no Brasil declara que gostaria de fazer uma carreira científica, apesar da escola que a gente tem. Então, esse número aparece em várias pesquisas. Pode ser que você pode dizer, não, às vezes as pessoas declaram um pouco positivamente quando você está perguntando. Tem um certo grau disso. E o brasileiro é muito otimista, no geral. Né? Então, frequentemente, ele tende a ter posições do tipo uma característica cultural nossa. Né? Mas são indicadores importantes. Esses indicadores mostram que o Brasil está comparado com a China em termos de interesse da população genérico para ciência e tecnologia. Né? Então, mais do que a Europa, num certo sentido. Evidentemente, o sistema que eles têm lá é outra estrutura. Então, a comparação tem que ser tomada com cuidado. Aqui esse aqui eu tomei até o resultado da pesquisa que foi divulgado pelo Ipsos agora nos jornais, e eles botaram que 30% das pessoas são céticas em relação à ciência. E aí, dias atrás, o repórter do Globo, que estava fazendo uma matéria sobre isso, me ligou perguntando, Ildeu, mas que coisa ruim, tem 30% dos brasileiros que são céticos diante da ciência. Eu falei, eu acho que é a interpretação que o pessoal da pesquisa está dando. Porque na nossa pesquisa, essas 30% que são céticos, não são céticos no sentido de ser contra a ciência. São céticos no sentido de perceber que a ciência também não é uma coisa neutra. Eles dizem, a ciência carrega interesses. A ciência nem sempre... A aplicação da ciência nem sempre é positiva. Quer dizer, tem uma percepção mais realista, inclusive, do fato da ciência ser uma atividade social. Está permeada também de interesses. As pessoas veem uma indústria farmacêutica poderosa, as pessoas veem o impacto de uma série de interesses sobre a própria aplicação da ciência. Então, esses céticos, eu acho que são... curiosamente, são aquelas pessoas que têm um nível mais alto de formação. Às vezes, muitas vezes, no meio do pessoal de ciência, que é o pessoal que sabe o que é ciência, que pratica a ciência e que sabe também que toda a prática científica tem suas limitações e tem interesse, etc. Mas esse ceticismo é um ceticismo nesse sentido, e não no sentido de desconsiderar a ciência. Embora, recentemente, a gente tenha visto movimentos, né, variados aí, que sempre existiram, aliás, mas a internet possibilitou que muitos desses emergissem com mais intensidade, tipo terra plana, movimento anti-vacinação. Terra plana, eu vou contar uma piadinha, eu botei até no Facebook, lá no meu Facebook, uma legal, tem um movimento, né, pela terra plana, e eles botaram lá no Facebook deles assim, o nosso movimento está crescendo muito, agora nós temos membros espalhados em todo o globo. Aí eu... Bem,
Bem, aqui tem vários resultados dessa pesquisa que eu não vou me estender, eu só mencionar que esses interesses grandes por ciência, a nossa pesquisa que foi feita em 3 séries consecutivas, 2005, 2010, 2015, também registra que o brasileiro tem muito interesse, curiosamente também é o povo no mundo que declara maior interesse por meio ambiente, embora não pratique frequentemente, mas é uma indicação importante. O brasileiro, se você compara com outros países do mundo, a gente visita pouco museu de ciência, por quê? Porque não tem, né? Uma razão básica. Tem interesse em ir, mas não tem, né? Grande parte da população não tem acesso. Mas, quando você vê jardim botânico, jardim zoológico, aquário, que são espaços, parques ambientais, em que você tem uma relação com a natureza, os brasileiros visitam muito isso todo ano. E a gente não tem programa de divulgação científica adequada nesses espaços. Então, as pessoas vão para um jardim botânico e ficam horas. As pessoas vão para um jardim zoológico. O jardim zoológico tem outros problemas, que tem que ser, é um sistema hoje caduco na relação com a vida dos animais. Mas mostra que a gente tem parques ambientais, quer dizer, 30% dos brasileiros visitam um espaço desse tipo por ano. Muito mais do que museu de arte, muito mais do que museu histórico, muito mais do que museu de ciência. Então, e as pessoas às vezes ficam horas num espaço desse com as crianças, com os filhos comendo pipoca, vendo os bichinhos, passeando no meio da... E são espaços que a relação com a natureza, que o Brasil tem isso como forte, por razões óbvias, né, a gente tem explorado pouco no sentido da divulgação da ciência. Eu acho que era uma coisa que a gente deveria pensar como poder fazer isso de maneira mais interessante. Vocês vejam que esses resultados mostram que os brasileiros têm... digamos assim, o instrumento em que eles têm mais informação sobre ciência é a televisão, está lá naquele verde, lá no canto. Mas a internet já cresceu muito, e entre os jovens já passou na última pesquisa, a internet já superou a televisão entre os jovens bastante. As pessoas estão usando muito mais redes sociais e internet para obter informação. Então, a gente tem que também pensar nesses meios como um elemento central para a gente fazer divulgação da ciência. Os cientistas têm grande credibilidade, já mencionei isso, e aqui essa pergunta também que a gente fez, se o Brasil deveria investir mais em ciência e tecnologia, mesmo sabendo que isso significa você tirar recursos de outras áreas, 80% dos brasileiros dizem que sim. Nós levamos esse resultado no Congresso Nacional, levamos lá para a Comissão de Ciência e Tecnologia, e fizemos o discurso de que se os deputados, que são representantes do povo, seguissem a orientação da população, eles estavam aumentando e não diminuindo o recurso. O argumento não funcionou, mas a gente insiste. Vocês vejam, olha a contradição. Aí numa discussão lá, um deputado virou e falou: não, professor, mas nós estamos numa crise, então tem de reduzir mesmo. Eu disse: então, tudo bem, se a gente está numa crise econômica, fiscal, etc., vamos pensar, vamos ver a redução. Primeiro, a gente acha que ciência e tecnologia é o elemento para a superação de crise, como o mundo inteiro está apostando. Mas, mesmo que você não acredite nisso, então qual é a nossa proposta? Mantenha o que vocês fizeram para as outras áreas. O orçamento do ano passado para esse ano do país cresceu 1%. Por que o recurso para ciência e tecnologia caiu 20% de um ano para outro? Se fosse crise econômica para todo mundo, então caía todo mundo igual. Não, ciência e tecnologia foi mais penalizada. Então tem também uma visão de país por trás disso, que não valoriza o desenvolvimento de uma ciência, de uma tecnologia brasileira. Então esse quadro é mais complicado. A resposta não é simplesmente ter uma crise econômica. Tem uma crise econômica e tem uma crise eu acho que tem uma visão política econômica estreita por trás disso, que não valoriza o desenvolvimento da ciência brasileira. Bem, aí eu não vou entrar nesses detalhes, mas uma coisa importante dessa pesquisa é quando a gente pergunta para os brasileiros se a maioria das pessoas é capaz de entender o conhecimento científico, se ele for bem explicado, a maioria dos brasileiros diz que sim, né? ou completamente ou em parte. Então, 70 e tantos por cento, 75% concordam que se o conhecimento científico for bem explicado, as pessoas podem entender, que eu acho legal. As pessoas sabem que nosso papel é explicar adequadamente, né? É claro que o entendimento, o que significa entender, tem os vários níveis de entendimento no processo científico, mas isso existe também entre nós, entre os pares. Eu vou assistir um seminário, né, do Adilson sobre magnetismo, eu vou entender uma parte lá, sei lá quanto, dependendo do seminário dele, 10%, 20%, 30%, mas vou perceber mais ou menos o que ele está fazendo.
né? Agora, evidentemente, para um leigo, a gente tem que fazer um outro tipo de divulgação. Mas a grande percepção da ciência pode ser, eu acho que, apropriada pela população em geral. E eu mencionei aqui o exemplo do Einstein. Eu me lembro que o Einstein, quando escreveu a relatividade geral, considerada uma das teorias, naquele momento, mais abstratas, né, de todos os tempos, ele parou 6 meses, não chegou a 6 meses, uns 4, 5 meses, para escrever um livro de divulgação para o ensino médio. Então o Einstein escreveu. As pessoas perguntavam para ele: Einstein, por que você vai escrever isso? Ninguém vai entender. Ele falou: exatamente por isso. As pessoas não estão entendendo. Então eu vou escrever porque eu acho que elas são capazes de entender. Então ele escreveu um livro de divulgação, a teoria da relatividade geral popular, depois em português o título é um pouco diferente, que a gente publicou a tradução há alguns anos atrás, e que é um livro muito legal. Quer dizer, o cientista considerado mais abstrato, a teoria mais abstrata, ele escreve um livro, porque ele achou que era importante compartilhar com a população aquela conquista que não é uma conquista individual, é uma conquista coletiva, né, de você entender o mundo de maneira diferente. Aliás, lembrando dessa questão do Einstein, o ano que vem nós temos um movimento importante, que já mencionei para o Adilson, que a gente vai ter a comemoração do centenário do eclipse de Sobral, em 2019. Em 1919, houve um eclipse solar total, observado em algumas regiões do Brasil e da África, em que uma equipe inglesa veio e mediu o desvio da luz na borda do Sol, da luz das estrelas. Na hora do eclipse você consegue fazer isso porque a Lua tapa o Sol. O eclipse total. Então tirou foto das estrelas, depois tirou foto das estrelas, do mesmo conjunto de estrelas com o Sol não mais na frente, e analisaram as chapas fotográficas e viram que havia uma diferença mínima na posição das estrelas registradas nas chapas. Isso mostrou que a luz desviava ao passar próximo do Sol. E o valor que foi confirmado lá em Sobral bateu com o valor previsto pelo Einstein, aproximadamente. Isso foi o fato que transformou o Einstein em sujeito conhecido no mundo inteiro. Ele era desconhecido antes de 1919, conhecido só na Alemanha. Ele se transformou num cientista mais conhecido de todos os tempos por causa dessa confirmação de uma previsão dele. E foi em Sobral, no Ceará, né, que pouca gente no Brasil sabe. Então nós vamos fazer o ano que vem uma comemoração grande no país todo, e aí eu convido vocês, os físicos, os astrônomos e todo mundo. A ideia é a gente fazer iniciativas que relembrem esse fato histórico e aproveita para fazer divulgação da ciência, da astronomia, da física, da cosmologia, né? Na quinta-feira eu vou estar lá com o prefeito de Sobral. A cidade de Sobral está entusiasmada, tem uma praça em Sobral, a praça onde foi feita a observação, que tem um planetário e tem um museu do eclipse. Então, vou estar lá com o prefeito de Sobral. Nós criamos uma comissão e nós vamos levar ao ministro da Ciência e Tecnologia a solicitação de ter um aporte de recursos para a gente fazer comemorações sobre isso, inclusive, né, nas escolas, entre os jovens, etc. Porque isso, a experiência do Ano Mundial da Física, do Ano da Química, do Ano da Astronomia, né, aqueles editais, eles conseguiram envolver muita gente no Brasil. Então a gente está querendo ver que o eclipse de Sobral também seja um marco, a gente relembrar um pouco da ciência brasileira, da ciência observada no Brasil. Mas foi observada pelos ingleses, mas os brasileiros tiveram um papel fundamental também na toda a infraestrutura da expedição e em outras observações que foram feitas lá em Sobral. Bem, mas isso é um apêndice ao que eu estava falando. Bem, aqui a questão da liberdade de pesquisa, que os brasileiros dizem também que o cientista deve ter liberdade de pesquisa, mas que a ciência, em geral, também carrega riscos e perigos, né? Porque é uma coisa óbvia. É só ler uma história da bomba atômica que você percebe que o impacto da ciência pode ser catastrófico. Bem, uma coisa que sai dessas pesquisas é um desconhecimento muito grande dos brasileiros, e isso é uma coisa aqui que acho que no CEPID é uma coisa para vocês refletirem, um grande desconhecimento, né? Eu estou aqui com quadrinhos aí dos cientistas brasileiros, que eu recebi agora aqui, do Carlos, né, Carlos? Que fez aqui o quadrinho sobre os cientistas brasileiros. E vocês vejam que 90% dos brasileiros não são capazes de citar um cientista brasileiro importante. 90%. Entre os jovens cresce, tá? Quando citam Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, ali naquela pesquisa foi o Nicoleles, hoje eu acho que não seria mais citado, Vital Brasil, mas vocês vejam, aqueles que estão, ou algum que está na mídia naquele momento, ou então aqueles de uma história de 100 e tantos anos atrás na área da saúde, porque tem rua na sua cidade, tem uma conexão com a vida das pessoas. Mas isso é um quadro
extremamente preocupante. Quer dizer, nós não estamos contando a história de que tem uma ciência no Brasil, inclusive em São Paulo, que tem a ciência forte, né, de décadas e décadas aqui em São Paulo, importante. Então as pessoas não conhecem. Se não conhecem, tem mais dificuldade. Apesar de uma valorização genérica, as pessoas não conhecem a ciência que é produzida. Portanto, a gente tem que fazer um esforço para isso, né, tanto individualmente, quanto também a ciência coletiva. Vocês vejam as instituições de pesquisa, né, a Fiocruz é a instituição daqueles 87%, dos 12%, 12,5% que citam uma instituição científica brasileira importante, a maioria cita a Fiocruz, também por razão médica. É uma instituição que está espalhada no país inteiro, tem as campanhas de vacinação, tem as questões das epidemias, que a Fiocruz está sempre aparecendo como instituição de pesquisa. A Embrapa, em segundo lugar, por causa da penetração no campo brasileiro. A Embrapa nas cidades não é citada, mas no campo ela ganha, né? Porque vocês vejam que o Brasil também tem as diferenças aí importantes. O Butantan, quem é que está do Butantan aqui, pessoal? Está aí. O Butantan é sempre também citada. Você sabe que o Butantan, na pesquisa de 2010, empatou com a Fiocruz, né? Ficou lá em primeiro lugar. Por quê? Você sabe por quê? Porque teve um incêndio no Butantan. Então, quando a gente fez a pesquisa, foi uma semana depois daquele catástrofe, né? 2010, que atingiu profundamente o Butantan, uma lástima aquilo, mas aí a população estava antenada que o Butantan era uma instituição de pesquisa, porque apareceu no jornal, não sei o quê. Então, Butantan, naquele ano, passou para o primeiro lugar, mas, em geral, ela está em terceiro. A USP vem ali, e vai caindo, né? Ou seja, as nossas universidades não têm apesar da força que nós temos, do esforço que é feito, a gente precisa de fazer uma coisa maior para serem conhecidas. E muitas vezes as universidades não são vistas como instituições de pesquisa, né? São vistas mais como instituições de formação. Outro detalhe aqui também nos cientistas é que vocês vejam que não aparece Albert Einstein ali. Possivelmente é gozação, né? As pessoas pedem para mim, por que as pessoas estão tão ignorantes, citam Einstein? Pode ser, mas eu acho que é muito mais, porque tem as pessoas que respondem de maneira meio irônica e não sei o quê, que tem sempre uma porcentagem em entrevistas desse tipo. Mas vocês vejam que não tem nenhum cientista social e humano, das áreas humanas. E o Brasil tem grandes cientistas, né? Se você falar de Paulo Freire, Josué de Castro, né, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, são cientistas que são, Milton Santos, que são conhecidos internacionalmente e que na pesquisa com os brasileiros não aparecem. Não aparecem, porque não são vistos. Em geral, a visão carrega mais a visão de cientista naqueles das ciências exatas, das ciências chamadas duras, né? Então, é também uma percepção de ciência que está aí colocada na população. Bem, eu mencionei que tem esse desafio final, que a gente precisa de criar um projeto de nação maior, e eu queria só anunciar para vocês que a SPPC, nós estamos fazendo vários seminários temáticos esse ano, exatamente no sentido de tentar, em vários aspectos, ciência, tecnologia, educação básica, Amazônia, etc., para a gente poder tentar construir uma plataforma de propostas que nós vamos levar aos candidatos, aos governos federal, estadual e aos legislativos. A ideia, nós não sabemos direito como fazer isso, para o legislativo em particular. A SPPC tem a tradição de convidar os candidatos à presidência nas suas reuniões anuais, tivemos isso em algumas reuniões anuais, presidenciáveis discutindo. Esse ano nós vamos fazer a mesma coisa, não sabemos até agora quem serão os presidenciáveis, espero que saibamos até julho, e aí a gente faz esse convite, mas aparecendo ou não na reunião anual, nós vamos levar para eles. A ideia é a gente levar certos pontos centrais que a gente acha que são importantes. Não é difícil, né? Às vezes não é tão fácil, porque a nossa comunidade também é meio corporativa, cada um quer botar aquela coisa que para ele é o essencial. Mas a gente tem que chegar num certo consenso, né, de colocar aquelas questões que realmente são importantes. Na esperança, né, e nós vamos divulgar para a comunidade científica, olha, tais deputados, tais senadores do seu estado se comprometeram com esses pontos, ou estão de acordo com esses pontos. É uma referência. A gente, obviamente, somos apartidários, não vamos entrar em nenhuma discussão partidária ou ideológica, mas eu acho que é um esforço importante da gente tentar contribuir para o esclarecimento da população para votar de maneira adequada. Porque a gente sente no Congresso Nacional, né, essa experiência nossa de anos no Congresso Nacional, é que a gente, às vezes, fala para as paredes, né? Uma minoria tem percepção, tem entendimento da importância da ciência, etc., mas uma parte significativa
fala até que a ciência é importante, mas na hora dos outros interesses passam por cima rapidamente. Bem, então nós vamos fazer esses seminários temáticos aí no Brasil, em várias capitais brasileiras sobre esses temas, e a gente vai divulgar isso mais amplamente, e a nossa reunião anual, que eu convido vocês, quem puder aparecer, a Dilson vai estar, a Dilson não pode, né, que você vai estar no Congresso de Magnetismo, né? Ciência, Responsabilidade Social e Soberania é o tema desse ano, na Universidade Federal de Alagoas, né? Então nós vamos tentar lá apresentar para a sociedade brasileira alguns desses pontos, e esses pontos nós vamos divulgar amplamente para a sociedade científica, de física, de química, para vocês aqui, quer dizer, se vocês tiverem interesse, vamos mandar para divulgação aqui da UFSCar, que esses documentos que nós vamos elaborar, eles vão estar em discussão nesse primeiro semestre, para a gente convergir para alguns pontos centrais, para levar para aí. E um dos pontos que nós vamos colocar lá, certamente, para os candidatos no que se refere à ciência e tecnologia, é valorizar a comunicação pública da ciência, e apoiar iniciativas nessa direção, porque a gente acha que isso faz parte de uma política pública para a ciência, tecnologia e inovação no país. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Eudeu. Eu insisti bastante para que o professor Eudeu pudesse estar conosco hoje. Foi um esforço grande, mas acho que essa apresentação dele só confirma, nos dá esse panorama mais geral, a partir do qual, ou sobre o qual, a gente vai discutir nos próximos dias. A gente agora vai abrir para perguntas. Realmente, a pesquisa da 3M confirma o que a gente vem vendo já há muitos anos nas pesquisas de percepção pública da ciência, e não só no Brasil. É muito comum aparecer essa questão, de um lado, de um imenso interesse declarado, pelo menos, e, de outro, o desconhecimento, e eu acho que a 3M traz mais forte essa questão da aplicação no cotidiano. As pessoas até declaram que entendem a importância da ciência para a sociedade, uma declaração um pouco mais abstrata ou genérica, mas na hora que falam em ciência no cotidiano, no seu cotidiano particularmente, falam, não, aí eu não sei qual é a importância. E eu queria juntar isso com o que a gente viu, por exemplo, nas marchas pela ciência, ou nessa mobilização por mais recursos, que eu tenho a impressão que, nesses momentos de crise, a gente fala agora da importância da divulgação científica nesse momento de crise, realmente ela aparece como mais importante, de repente todo mundo fala de novo em divulgação científica, mas aí, em outros momentos, ela desaparece. E a mesma coisa, eu acho que a chamada mobilização. De repente, em alguns meses, havia uma marcha pela ciência, e eu sinto que há muito um discurso que fala, a ciência é importante, a ciência é fundamental, a ciência é investimento, não é gasto, mas que, de certa forma, muitas vezes se encerra aí. Eu fico preocupada que, se a gente não tem uma divulgação científica mais perene, mais cotidiana, ela mesma, na hora em que a sociedade é chamada, por exemplo, a se mobilizar, ou não só isso, também despertar de vocações, todos os objetivos que a gente tem para a divulgação científica, ou ela é mais cotidiana, mais perene, e vai além, eu acho que o esforço também, não que nunca vai, claro que a gente tem várias iniciativas que vão além, mas essa divulgação científica mais massificada, de certa forma, nesses momentos, me parece que, às vezes, se contenta em falar a ciência é importante, defendam a ciência. E eu acho que a gente precisa ir muito além disso para que as pessoas, de fato, defendam o conhecimento científico. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Talvez foi interessante, talvez umas 2 ou 3 fazer pessoas, porque aí depois, que eu acho que possivelmente vai ter coisas similares, não sei. Sugestão. Ali, Gabriel. Bom, em primeiro lugar, obrigada. Te ouvir falar é sempre muito, muito bom. A gente conhece, né, toma conhecimento de uma porção de coisas que deixamos passar. Bom, eu queria só que você fizesse, não sei se você está acompanhando esse movimento que está tendo aí uns 3 anos no Brasil, acompanhando outros internacionais, o Pint of Science, porque a gente participou o ano passado, estamos participando esse ano. Desculpa, eu não falei quem eu sou. Sou Leila Beltramini e estou ligada a um CEPID, que é o de Centro de... foram tantos que eu já até perdi, mas é o CIBIFAR, que é o Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade de Fármacos, que é coordenado pelo Glaucio Oliva.
Enfim, a gente está participando desse movimento, mas a experiência que eu tive aqui em São Carlos foi que, no fundo, na nossa reunião, tinha os colegas da UFSCar e os colegas da USP, naquele bate-papo, que seria uma coisa para divulgação, para popularização da ciência, né? Eu não sei se você tem acompanhado isso e como a SPBC vê esse tipo de movimento. Boa noite. Ana Torcomian, aqui da UFSCar. Quando nós fizemos a reunião anual da SBPC aqui em São Carlos, nós fizemos pela primeira vez a SBPC Inovação, né, que foi uma grande vitória, acho que abriu o caminho aí para enfatizar a questão da inovação, né. E, aparentemente, depois, na Bahia, embora a programação científica da SBPC continuasse tendo mesas e palestras, né, ali denominadas SBPC Inovação, eu achei que perdeu a marca SBPC Inovação que nós imprimimos aqui, com uma programação própria, né, ressaltando a inovação. E a minha questão é, será que isso não seria uma coisa importante como um instrumento de divulgação científica também, né, mostrando a inovação como algo mais tangível, né, como resultado da ciência que a gente produz? Fico pensando que essa ênfase que pode ser dada, né, e que a minha sugestão é que isso seja recuperado no próximo encontro, poderia ser um mecanismo, né, para deixar mais claro à sociedade como um todo o alcance da ciência que a gente desenvolve. Eu acho que as observações foram ótimas. A Mariana, eu acho que você tem toda a razão. A gente ainda está... A gente pratica muito ainda. A própria Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, uma vez, né, quando a gente foi crescendo no número de atividades no país inteiro, bastante, os dados dos últimos anos mostram que a gente atingiu da ordem de 1.000 municípios alguma atividade. Mas essas atividades são muito ainda nesse estilo que você colocou, né? Aquilo que alguns estudiosos chamam de modelo de déficit, né? A gente leva uma informação e acha que as pessoas têm que dizer, olha, legal a ciência e é importante, a gente diz que ela é importante e parece que a gente convence as pessoas que ela é importante. Então, mas as pessoas não participam, não compartilham da ciência. Então, a gente tem que insistir muito, a gente tem que fazer uma divulgação científica de qualidade diferente, né? Então, existem várias iniciativas no mundo hoje, isso é uma questão não só no Brasil, evidentemente, movimentos tipo Ciência Cidadã, né, que fazem com que as pessoas possam participar também de um processo investigativo até um certo grau. Em algumas áreas, como astronomia, áreas de observação da natureza, isso é mais factível, né? Mas hoje, com um negocinho desse, com o celular no bolso, né, com o smartphone, você pode fazer muitas medidas, e a Europa tem toda uma rede de medidas sobre mudanças climáticas, sobre o tempo, que envolve jovens, pessoas, idosos da Europa inteira, participando de um projeto de recolher dados de ciência, discutir, interpretar. A astronomia tem uma tradição mais forte nisso. Eu acho que a gente tem que, de fato, qualificar muito mais a nossa divulgação da ciência, e por isso o termo comunicação pública da ciência às vezes é mais usado, para dizer claramente que não é divulgar para lá, mas é você comunicar e compartilhar. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço muito grande no Brasil ainda para isso. Eu acho que ainda não caiu a ficha em geral sobre isso. Quer dizer, o pessoal que trabalha mais em museu de ciência, em planetários, que tem o cotidiano de fazer isso, já tem mais essa percepção. Mas quando a gente chama os nossos colegas, às vezes, para fazer uma atividade de rua, na Semana de Ciência e Tecnologia, ou lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a Fundação de Amparo à Pesquisa tem a FAPERJ, né, tem também os bolsistas dos cientistas do Estado, tem de fazer uma atividade de divulgação científica, né, para ter a bolsa, o que eu acho interessante. Mas ainda é feito de maneira muito precária. O pessoal, às vezes, cumpre a função de ir lá, faz uma palestra meio hermética e está cumprida a função, né? Então, eu acho que a gente tem de criar uma consciência maior disso e não só ir na população no momento que a gente está em crise, né? A gente tem de transformar que a divulgação da ciência, a comunicação pública da ciência, seja uma prática usual das instituições. É claro que eu não sou favorável, como alguns defendem, que todo pesquisador tem que fazer divulgação científica. Não acho que seja, não. Pode ser, o cara às vezes está 5 anos trabalhando na pesquisa dentro do laboratório intensamente, então está mais fazendo aquilo. Agora, a instituição tem que fazer isso.
A instituição tem de criar estímulos, não tem que ser obrigatório, mesmo porque quando é obrigatório, em muitos desses casos, o cara vai lá e cumpre a tabela fazendo uma atividade de divulgação que às vezes é tiro no pé, né? Porque continua fazendo uma conferência hermética e o cara fala, realmente eu estou assistindo esse negócio aqui, nunca mais vou entender nada de física na vida, né? Ou de matemática, ou o que seja. Então eu acho que a gente tem que fazer um esforço, você tem toda a razão, e a gente tem de procurar ganhar consciência disso e compartilhar isso. Por isso encontros como esse são muito importantes, né, para a gente ver experiências das pessoas que estão fazendo coisas que são mais legais, que estão envolvendo mais as pessoas, né? Aí pegando o que a Leila mencionou do Part of Science, a SBPC está até apoiando lá no Rio de Janeiro, apoiamos aqui em São Paulo, e a gente tem o 6:30 da ciência que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, e a SBPC sempre fez atividades similares, né? A gente organizou anos atrás o Chopp Científico no Rio de Janeiro, que tem uma similaridade com o Part of Science. Eu acho que é uma iniciativa legal, que está acontecendo no mundo inteiro, e o Brasil também está indo. Agora, a gente tem essa dificuldade ainda, né? Quando a gente chama, normalmente a gente chama aqueles, ou consegue atingir aqueles que já estão próximos. Então, em muitos desses encontros, mas também é importante, porque aí você tem um físico, um químico, um matemático, um biólogo, um sociólogo, né? O pessoal de ciências sociais, eu acho que a gente tem de fazer um esforço especial para atraí-los mais para a divulgação da ciência, né? Eu tenho essa experiência lá no Ministério, muitas vezes, de tentar, com a química, com a física, chamar os físicos, os químicos, os geólogos, os matemáticos, etc., para fazer atividade de divulgação. A gente tem limitações, mas o pessoal, em geral, participa. O pessoal de ciências sociais humanas é mais difícil. Traga um economista para discutir economia no nível do entendimento das pessoas, né? Não é tão trivial. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço, sociólogos, filósofos, né? Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais ampla. O Part of Science, eu acho que tem essa característica de buscar aproximar as pessoas em espaços que elas vão cotidianamente para discutir ciência. Então, isso é muito bom. Agora, num primeiro momento, essa coisa às vezes fica limitada. A gente tem que não ficar satisfeito com isso. A gente tem que buscar como talvez chegar em outros espaços. Talvez fazer não só nos bares de classe média que abrem para a gente, mas chegar talvez nas comunidades. E um grande problema, e aí tocando na questão também da Mariana, uma grande questão, é a educação na escola. Com a educação científica que a gente tem, em que as pessoas têm uma visão de ciência, uma prática de ciência na escola muito limitada, isso também é uma questão crucial. Eu acho que é crucial para a comunicação pública da ciência, para a divulgação da ciência, a gente melhorar bastante a educação na base. Porque lá é um momento em que as pessoas estão, os jovens estão, as crianças estão numa idade que elas têm uma curiosidade imensa, que tem um horário para isso, tem um estabelecimento para isso, tem a função pública para isso, para elas aprenderem. Eu acho que tem um esforço muito grande para melhorar a educação científica na escola brasileira. E obviamente, na educação não formal da divulgação. A Ana mencionou a questão da inovação, isso é uma preocupação da gente. Você veja que aqui foi ótimo, vocês deram iniciativa daqui, e não foi por acaso que surgiu em São Carlos. Obviamente, E não é por acaso que São Carlos funcionou bem, e que na Bahia não funcionou bem, e que em Alagoas eu espero que funcione melhor, mas possivelmente não vai funcionar como funcionou aqui, por causa a gente vai fazer um esforço para isso, estamos fazendo um esforço para isso, mas não é trivial, porque também você sabe que a organização da SBPC, as palestras, mesas redondas, etc., vem das sugestões das sociedades científicas. Nós temos essas 140 e tantas. 40 sociedades científicas vão estar participando lá com eventos. Mas muitas dessas sociedades científicas não estão com isso ainda na cabeça. Então, quando a comissão organizadora, como teve aqui local, estava com isso como uma preocupação, vocês colocaram isso. Da mesma maneira que a SBPC Jovem surgiu, que eu me lembro, muitos anos atrás, acho que foi na UFMG, tinha um grupo de pessoas que achavam que era fundamental compartilhar mais com jovens. E aí criou-se essa estrutura. Você tem toda a razão. Eu vou, inclusive, levar essa preocupação sua para a comissão organizadora, vamos rediscutir na medida do possível. Nós estamos esse ano com muita dificuldade de corte de recursos para a reunião anual. A Universidade Federal de Alagoas, o pessoal está absolutamente entusiasmado e dedicado, mas é uma universidade menor que São Carlos, menor que a UFMG, portanto, o número de espaços que nós temos é mais limitado. O recurso para nós fazermos as tendas está para metade. Então, isso significa que nós vamos ter, certamente, no global, nós vamos ter de repensar estruturas. Mas isso que você mencionou, que a inovação pode, inclusive, aproximar as pessoas, da ciência mais no cotidiano delas, naquilo que elas têm em casa, naquilo que elas compram, naqueles que elas usam, isso é um desafio, com certeza.
Mas nós temos ainda pouco essa capacidade, a gente tem que aprender. Então, a ajuda de vocês aqui, que naquele momento foi significativa, é importante que ela continue. Obrigado. Eu sou o Carlos Teixeira, estou iniciando o pós-doutorado na ECA, na USP, e eu entreguei para você esse quadrinho, entreguei também, enviei por e-mail para os coordenadores de educação e difusão do CEPIDES, e depois eu tenho também em papel. Eu gostaria de fazer uma observação, não é necessariamente uma crítica, mas um comentário, porque eu faço parte daquela estatística que você falou dos doutores que perderam o emprego. Então, eu trabalhava no centro universitário privado e, quando eu obtive um financiamento da FAPESP para fazer a divulgação do CEPIDES e precisava, né, interromper as atividades remuneradas e pedir um afastamento, trabalhava há 17 anos nessa instituição. Eles me deram a carta de demissão. Então, eu entrei com esse projeto agora do pós-doc e pedi um financiamento da FAPESP. E, na avaliação, veio assim o parecer escrito o seguinte: não se trata de uma pesquisa prioritária. Então, eu gostaria de fazer, não é uma crítica à FAPESP, pelo contrário, ela me apoiou no programa que eu fiz de divulgação do CEPIDES pela rádio, mas é um comentário que eu gostaria de colocar, né? Assim, não é prioritária uma pesquisa que trabalha com a divulgação científica, né? Então, a proposta desse meu projeto é de fazer as biografias, né, de cientistas brasileiros, homens, mulheres e afrodescendentes, e divulgar também o CEPIDES por conta daquela pesquisa que os brasileiros desconhecem, né? Quem são os cientistas brasileiros e desconhecem o centro de pesquisa. Então, uma instituição de fomento como a FAPESP responder. Tem uma outra observação, com relação à minha súmula curricular, que eu acho que em parte, eles buscam a questão de ser uma excelência, e talvez isso falte um pouco na minha formação, mas essa questão de não ser prioritária, né, uma pesquisa que trate da divulgação da ciência. Eu não queria que você comentasse um pouco com relação a isso. Boa noite, meu nome é Letícia, eu sou professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco há quase 10 anos. Em especial, desde 2012, eu atuo num campus de Senhor do Bonfim, que é norte da Bahia. E, embora eu tenha minha formação na área de materiais, enfim, desde 2012, eu e alguns outros professores, a gente vem desenvolvendo pequenos projetos, né, de levar a ciência a um público, que é um público lá do sertão da Bahia, dentro dessa estatística, né, das novas universidades, dos novos campos. E a gente vem fazendo pequenos projetos, bastante tímidos ainda, e essas ideias foram crescendo, e eu acho que faz pouco tempo que a gente começou a perceber que a gente estava fazendo divulgação, e eu acho que há bem pouco tempo mesmo que a gente começou a perceber a importância do que a gente está fazendo no lugar em que a gente está fazendo, né? Porque, diferente da realidade que a gente vê aqui em São Carlos, ou no próprio Rio, enfim, e eu acho que tem sido essa descoberta que a gente agora fez, percebendo os frutos desses pequenos projetos tímidozinhos que a gente vem fazendo, a gente caiu aquela ficha da importância do que a gente está fazendo, onde a gente está fazendo. Então, hoje eu estou aqui por um acaso, que não é bem um acaso, né? Foi uma mistura assim, de um acaso e de uma questão proposital. Eu acho que para estar conhecendo, para estar reforçando, para estar fortalecendo, né, como que a gente vai fazer e a importância da gente estar fazendo a divulgação, a popularização, enfim, está levando a ciência a esse público tão bonito, tão diferente lá no sertão, que tem sido e que vai continuar sendo um desafio fantástico lá para a gente. Obrigada. Bem, Carlos, eu acho que tem que ser o argumento, de fato, você tem razão de reclamar, porque eu acho que a divulgação e a comunicação da ciência é importante. Claro que todo projeto tem que ser analisado no mérito, na qualidade dele, etc., etc. Mas isso acontece muito nas nossas agências de fomento ainda, né? Eu não estou caracterizando aqui, em particular, a FAPESP, mas eu acho que não tem ainda, e no CNPq foi uma luta muito grande, e o Glaucius ajudou muito isso, né, no CNPq, da gente colocar a questão da divulgação científica como uma coisa importante. Então, lá, criar um comitê assessor, né? A Leila lembra de várias dessas batalhas lá, a Dilson também, e criar editais para isso no CNPq, que agora estão parados, como a gente mencionou,
E agora, por exemplo, eu soube do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, agora e Comunicações, a semana passada, que o pessoal lá que trabalhava comigo lá há muitos anos, que a ação voltada para a popularização da ciência foi extinta lá do orçamento do Ministério. Isso significa que as pessoas dizem, não, mas o dinheiro pode vir por outras coisas, mas a gente sabe que não é assim. Quer dizer, era um departamento que foi transformado em coordenação, perdeu certamente impacto ao se fazer isso. A gente dialogava lá com outros ministérios, né, com o MEC, a gente conseguia muito recurso do MEC, porque é onde tem, às vezes, mais recursos, para editais de feira de ciência, da CAPES, edital de popularização da ciência, os anos, etc. A gente conseguiu recursos de outros ministérios. Hoje está quase impossível, porque se você diminui no próprio ministério a importância desse setor, ele vai se extinguir. Né? Então, o quadro geral no Ministério da Ciência e Tecnologia também é bem precário. E como eu disse para você, outras fundações já para a pesquisa, tem algumas como a FAPEMIG, que continua tendo um apoio significativo para isso, para divulgação e também para pesquisa, mas a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, por exemplo, que teve um papel muito importante ajudando a educação científica no Amazonas, criaram vários programas, vários editais, parou completamente nos últimos 2, 3 anos. Então, isso significa um refluxo de atividades. Para vocês terem ideia, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2009, eu acho, nós conseguimos fazer alguma atividade de divulgação em todos os municípios do Amazonas, que são 63. Você imagina fazer atividade no tamanho daquele estado, né? Tem lugar que o pessoal gasta uma semana para chegar lá de barco. E tinha alguma atividade, algum filme, alguma exibição, algum experimento de biologia, o que seja, né? De alguma apresentação de algum tema de ciência. Mas agora houve um refluxo nisso por causa dessa desvalorização. A gente está vivendo um momento, né? A gente viveu um momento que a ciência e a divulgação da ciência teve um crescendo em termos de apoio. Agora estamos vivendo um momento de retração e é importante a gente discutir as estratégias de como é que a gente dá a volta por cima nesse quadro. E a divulgação científica certamente é uma questão importante nessa formação da cidadania. E exemplos como a que a Letícia mencionou lá da Bahia são muito legais, né? Toda vez que eu tenho muita experiência no interior do Ciência Móvel também, né? Que são os veículos que transitam aí para cidades do interior. A própria SPC, nós organizamos as nossas reuniões regionais, que são menores, não são como a reunião anual. Nós fizemos, por exemplo, lá em São Raimundo Nonato, no Piauí, teve lá 4.000 pessoas participando da comunidade, de professores locais. Fizemos lá no Cariri, né, no Crato, no Ceará. Então, tivemos 5.000 pessoas participando. Tinha um auditório igual a esse, lotado de pessoas da comunidade, de estudantes, de professores, na hora que o professor Abílio, por exemplo, presidente da CAPES, foi falar. As pessoas estavam querendo entender como é que é esse negócio de pagar doação, como é que os recursos são definidos, o que são os critérios da CAPES, e como quer dizer, permite uma discussão, nesse caso aí, de política, mas havia muitas mesas também com temas de mudança climática, como o tema do impacto dos novas descobertas da genética, das epidemias. Nós fizemos em Oriximiná, no Pará, em Imperatriz, no Maranhão. Agora nós vamos fazer, em maio, em Rio Verde, em Goiás, né, que é uma área forte de agronegócio. Nós vamos fazer uma reunião anual da SPC lá para discutir vários temas, inclusive a importância do agronegócio, mas o impacto também no meio ambiente. Né? Como é que a gente pode fazer para minorar os resultados disso. Então, eu acho que essas atividades todas, eu acho que elas são importantes porque elas permitem a gente chegar mais. E quando a gente vai, às vezes, para o interior, a gente tem essa satisfação, né? Pessoas que, às vezes, nunca tiveram acesso, elas se sentem valorizadas. Olha, alguém aqui está querendo discutir um tema comigo, mesmo que, no primeiro momento, a pessoa fala, eu sou incapaz de entender ciência. Mas, olha, eu tenho uma experiência de criança no interior de Minas, e meu pai gostava de pescar, eu gostava de pescar com ele, a gente encontrava o pessoal na beira, então eu ia muito quando eu era menino na beira do rio, eu sempre gostei de ciência, de astronomia. Então, às vezes, você está pescando, aí tinha um cara ali, pescador ao seu lado, que era roceiro, analfabeto. Aí você começa a olhar para o céu de noite, lá esperando as traíras, e aí você começa a perguntar, o que é tem a estrela, aí começa uma conversa, e as pessoas todas, em geral, manifestam interesse pela natureza, e têm percepções, e fazem perguntas que você não sabe responder. Né? Eu tive essa experiência de mulher, que eu fiquei com essa pergunta na cabeça a vida inteira, até que quando eu cheguei na faculdade para estudar física, eu percebi que era uma pergunta importante. Um cara fez a pergunta para mim lá na roça, por que o céu é escuro? Eu falei, que pergunta mais besta, sei lá, esse cara. Então depois você vai chegar, depois você vê que é um grande problema da cosmologia, hoje,
por que o céu é escuro de noite? Então, que troço é esse? Quer dizer, essas questões, eu acho que as pessoas, às vezes a gente tem que saber chegar nas pessoas mais com esse espírito, né? E a gente acha que tem de abrir mão um pouco também da nossa pretenso conhecimento muito danado de ciência, que nós somos muito danados, né? Nós somos doutores, pós-doutores. Agora, tem um exemplo que a gente sempre brinca lá na Amazônia, quando a gente discutia, às vezes estava lá discutindo com o professor Enio, que está lá no Museu de Ciência da Amazônia, o MUSA, que é um museu belíssimo, que ele tenta fazer dentro de Manaus, um museu de história natural, em que você não mata os bichos nem as plantas, né? Então, uma das questões interessantes que a gente colocava uma vez, até foi uma briga surgiu para uma briga uma disputa dentro do CNPq, quando a gente queria que os mateiros recebessem bolsa, aqueles caras que entram na mata, né? Entram na mata e saem da mata, com os pesquisadores, porque frequentemente os pesquisadores não saem da mata. Então, aí a gente queria uma bolsa, os caras ganhavam menos que o salário mínimo, para ficar dias e dias na mata, localizando as plantas, os animais, matando os bichos, para a expedição científica sobreviver. Aquilo é um tipo de conhecimento diferente. Aí a gente fez a pergunta, olha aqui, vocês aqui, está cheio de gente, aqui todo mundo, doutor em Harvard, no MIT, não sei o quê. É o seguinte, se vocês estiverem no meio da mata amazônica perdido, com quem que vocês preferem estar? Com o seu colega especialista em mecânica quântica? Ou com o índiozinho de 7 anos, ou com o ribeirinho, porque é um conhecimento diverso, né? Obviamente eu não estou aqui descaracterizando o conhecimento científico, tem que estar colocando as coisas no mesmo pé, são coisas diversas, mas eu acho que a gente pode chegar nas pessoas, aproximar com outro olhar, né? Aqui, por exemplo, vocês fazem um trabalho, né? Vocês têm uma pesquisa aqui em São Carlos na área de cerâmica, né? Que é uma área fantástica, né? Que tem avanços importantes. Agora, cerâmica, todo lugar que você vai no Brasil, eu fui agora, semana passada, lá no Norte Fluminense, você passa por inúmeros lugares lá, o pessoal fazendo vasos, olarias, não sei o quê, né? Tem um conhecimento ali, que de repente, se você chegar nele, a partir daquilo, e não chegar dizendo que tem um gráfico, uma teoria fechada, não sei o quê, aqui, olha como é que nós somos bons e merecemos o dinheiro, talvez a gente possa, e até aprender, né? Porque possivelmente tem questões lá de cerâmica que eles conhecem que, às vezes, nos laboratórios da gente, a gente não consegue ter acesso àquela percepção vinda da prática de dezenas e dezenas de anos. Então, eu concordo inteiramente com você. A gente tem que fazer um esforço nesses movimentos de marcha pela ciência, no Python of Science, em todas as atividades de divulgação científica dos CEPIDs. A gente tem de pensar um pouco de inovar também a nossa divulgação de ciência que a gente está fazendo. Porque só fazer palestra do mesmo tipo, meio coisa, e achar que as pessoas vão necessariamente se interessar muito pelo que a gente está falando, tem mostrado que tem limitações. Bem, eu falei demais. Obrigado.